Oi, família brasileira que tá aí, né? Mais uma semana começando, uma semana maravilhosa. Vai pegando seus sucrilhos com leite e vem assistir esse episódio hoje com a gente. Ele que representa o nosso Brasilzão, Flávio Canto, rapaziada. Ó, bate palma aí, sucrilho. Que é isso aí? Faz barulho aí. Pô, como é que tá, meu irmão? Pô, amarradão, cara. Uma honra estar aqui com vocês. Pô, a história de vocês é foda. Pode falar aqui. Tá maluco, a sua que é foda. Parabéns aí por tudo, galera. Uma honra estar aqui. A única medalha que eu ganhei foi de honra ao mérito do xadrez. Honra ao mérito é tipo, participou, né? É? É, tipo, participou, tá honra ao mérito. Eu tenho medalha na natação, tenho medalha no judô. Mas de competição ou de honra ao mérito? De competição. Juro. Natação e judô. Você acredita? Porra, a gente pode fazer um teste aqui. Vai, Mítico! Não, mas aí a minha medalha era no ensino infantil ali. Mas eu venho de uma família que era super ligada em esporte, então highlight da nossa família nas férias era a Olimpíada que os pais faziam pros sobrinhos, assim. E aí eu fui me empolgando, pô, tentei natação, tentei surfar, até hoje tento, vários esportes, futebol, e aí apanhei durante um ano na escola, aí sofrendo bullying, vou tentar o judô. Aí qual escola? Mas onde você estava nesse momento? Tava no Brasil, já tinha voltado. É porque eu nasci na Inglaterra, vim pra cá com 2 anos, mas meu pai é brasileiro, eu tava estudando lá. Aí dos 9 aos 11 eu morei nos Estados Unidos. E aí quando eu voltei, eu fui pra uma escola, troquei de escola e passei um ano apanhando. Porque era novato? Era novato. O que você apanhava? Você era um gringo? Era um gringo? Eu acho que, assim, eu já tinha ficado um tempinho aqui no Brasil. Eu voltei com 11, 12, aí 13 para 14 que eu tive essa história. Mas eu fui arrumar uma briga no começo do ano e apanhei. E o garoto que eu apanhei era o que apanhava de todo mundo na sala. Ah, para! O pior cara pra você apanhar, né? E ele agradeceu muito por você ter entrado na escola. Eu substituí ele imediatamente. Passei um ano apanhando. Aí um belo dia eu tô acordando vendo o Aurélio Miguel ser campeão olímpico. E o professor do Aurélio era o técnico da seleção olímpica, né? Era o técnico do meu irmão, professor do meu irmão. Aí eu fui atrás dele. Mas você já foi paixão à primeira vista? Como que foi esse relacionamento? O motivo inicial não foi nada nobre, né? Foi aprender a lutar pra bater em quem tá me batendo na escola. Ou não era se defender. Se caso acontecesse algo. Se defender batendo. Era um adolescente traumatizado. Ele tava com 13 anos para 14. Mas aí eu fui ganhando autoestima, né? Autoconfiança, vai ficando mais tranquilo, que eu acho que é uma mágica que o judô faz. Nunca mais briguei, aí comecei a buscar competição. Ele trouxe um aluno de lá para fazer uma competição no Rio. Um moleque de 11 anos, Léo, um garoto talentoso. Aí fui jantar eu, o Geraldo e o Léo. Eu fiquei vendo ele com o Léo de 11 anos, a mesma relação que ele tinha comigo. Né? O Geraldo hoje já está com 81, está enfrentando um câncer, está enfrentando Parkinson, mas está todo dia lá no tatame, dando treino. E a mesma maneira que ele olhava para o garoto é a maneira que ele olhava para mim. O garoto perdeu. E depois eu vi ele conversando com o garoto, sabe quando você tem um déjà vu assim, vendo? Falei, pô, do cacete, muito legal. Se enxergou ali, né? Eu comecei para mudar o mundo dos outros e hoje eu continuo para continuar mudando o meu, né? Você vai desconstruindo algumas ideias que você tinha. Quando eu entrei para dar aula na Rocinha a primeira vez, eu fui com a ideia que eu estou levando inclusão social para aquela garotada. Como é que foi a recepção, rapaziada? Cara, foi assim, na época, tô falando de 2000, né? Então, 2000 não tinha internet como tem hoje, então eram mundos mais apartados. E você tinha o tráfico era mais ostensivo lá na comunidade. Então você chegava e já via a galera. Para mim foi uma transformação muito rápida e ao mesmo tempo foi uma... Eu entendi logo no começo que aquela ideia minha inicial de vou levar aquela garotada da base, da pirâmide. Inclusão social pressupõe sempre esse preconceito, né, hierárquico, né, para o lugar onde eu estava na pirâmide social, que é mais em cima. Aí de repente eu começo a falar, se eu não estou ali naquela base... Eu sou um excluído também, né, do meu país, da minha cidade, tem mais de 20% de pessoas morando na favela. Eu comecei a ver a riqueza daquilo tudo e entendi que essa palavra não podia existir, né? Que aquilo ali é um movimento de integração social que estava acontecendo. Ninguém transforma sem ser transformado. E aí, cara, aí muda toda a perspectiva, né? Já não, aquela ideia do salvacionismo inicial já se transforma, cara, talvez eu esteja me salvando aqui, mais do que porque eu estou me transformando todo dia, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, a gente está vivendo. Aí começa a virar um time só, sabe? A cultura do judô sempre foi uma cultura muito saudável, assim, de treino. Não era muito de, ganhou, perdeu.
E aí eu tive o privilégio de treinar com os melhores sempre. Aí isso me ajudou muito. Hoje eu sou faixa preta dos dois. Qual que foi o seu primeiro título? Cara, a primeira vez que eu ganhei uma coisa importante foi uma seletiva adulto, assim. Eu era júnior, nunca tinha ganhado o Campeonato Carioca, fui fazer uma seletiva entre os adultos para os Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata. Aí quando eu vi, eu ganhei, assim. Foi meio que um susto. Aí a minha vida mudou completamente. Não foi um susto. Não, foi total. Pra caralho, foi lá e... Não, mas eu nunca tinha ganhado o Campeonato Carioca Júnior. Eu lutei a seletiva nacional com os adultos. Aí quando eu vi, tava na final, o cara que eu lutei tava num dia muito ruim, tava num dia muito bom, entrei. E aí fiquei na seleção durante, 15 anos viajando. E no judô, você ganha, você tem que fazer um teste nacional, federação, confederação. Então tem um processo assim. No jiu-jitsu é mais... eles dão mais... mais dado. Mais dado. Tá. O merecimento tem muito a ver com o que o professor acha, você não tem a necessidade. O ideal é que tenha, você pode ter o diploma da confederação também, né? Mas o professor, a minha faixa preta de jiu-jitsu foi meio que... Eu tinha ganhado o 6º grau do judô, que é a faixa coral. E aí o Paulo falou, pô, tem que te dar parecido. Me deu o 6º grau de jiu-jitsu. Então foi meio que um susto, assim. Mas é difícil, cara. Óbvio que é, né? Mas você, o quanto é almejado ser faixa preta e o quanto é difícil ser um faixa preta? Porque eu acho que não é só o lutar bem, tem todo um lance do mental que vocês prezam muito, sabe? Que eu sempre pago um pau pra essa parte. Cara, vai depender muito da escola, né? Lá, o nosso slogan lá, que é até meio clichê, mas é faixa preta dentro e fora do tatame. Então, todo ano, a molecada, ela vai fazendo lá um programa de valores, né? Que são esses que eu falei, né? Coragem, humildade, responsabilidade, respeito, inspiração, solidariedade. Tem uma matriz pedagógica para cada faixa etária trabalhando, desenvolvendo uma determinada habilidade socioemocional para aquele valor. Então, ele está crescendo, vivenciando aquilo o tempo inteiro. Aí chega uma hora lá na frente que ele já passou por vários anos, chega a hora da faixa preta. Ele passou por tantas histórias assim desses valores que ele chega fora do tatame faixa preta. Era um esporte que eu amava, porque era, ao mesmo tempo que a gente fazia aquilo tudo junto, era uma diversão. Eu saía com várias lições, eu me lembro que a professora ela falava várias coisas que eu falava, nossa, ela é muito inteligente. É muito louco isso que ele falou, né? Muito legal. Que ele falou com o adolescente de hoje, que não é uma criança de hoje. Pô, a gente tá vendo, né, na internet e tal, é muito imediato, tem pouca paciência. E a arte marcial, aquele lance que ele tá falando, né, é o dia após dia, na pura calma. Já tirar o casaco, põe o casaco. Eu lembro de perder luta e começar a chorar pra caralho e ficar triste. E ela chegar e falar, é assim, a vida é assim, você tem que aprender a perder. Eu não sabia perder, mano. Eu apanhava. Aí eu comecei a aprender a perder por causa do judô. Enfim, o judô, mano, ele consegue te ajudar de várias formas. Não, às vezes o aluno, ele na escola, ele não presta tantas atenções como um judô vai conseguir chegar na cabecinha do aluno, da aluna. Enfim, judô é maravilhoso. Façam, mano. Você não tá fazendo nada, quer fazer alguma parada, faz um judô, você vai ver, é muito bom. O esporte, em geral, propicia pequenos lutos, né? Que você tem que encarar, respirar. Hoje, no videogame, você volta e recomeça o jogo depois que acaba, né? Então, você não enfrenta essa dor. Essas dores que você tem, joga mal, em qualquer esporte, né? Eu acho que a luta tem uma coisa mais dura ainda que você meio que apanhou. Então, meio não. Voltar... você apanhou, né? Literalmente você apanhou. Então, você se reerguer, eu acho que exige mais garra ali, né? Eu me lembro que na Rússia, os russos são... É um povo bélico, né? Os caras são, cheio de quina, né? E a gente ia para lá treinar, cara. Eu me lembro que eu saía do Brasil em janeiro, 40 graus. Eu me lembro que quando eu chego em Moscou... Quanto que tava? Pô, e na época eu tava, sabe, começando o namoro, empolgado. Aí, eu tinha que ir pra Rússia. Nossa. Quando eu chego lá na Rússia, cara, era menos 18 graus, assim que eu saio do aeroporto. Olha que da hora. Aí a gente vai no centro olímpico deles, que era 1h30 de Moscou, não tinha nada na cidade. Neve até o joelho. E tinha que andar uns 500 metros, 600 metros... de neve até o joelho para treinar, e quando você chegava naquele espaço, cara, você tinha 200 russos. Os caras grossos pra cacete, vinham, era punk, cara. Não, e a importância de ter pessoas assim como o Charles, né? Porque, querendo ou não, o Popó também falou isso. Quando tem a ausência do campeão, meio que por exemplo, pra quem já é admirador, pra quem já conhece, pra quem já tá mais inserido, beleza, sempre vai continuar existindo. Mas quando não tem o Popó, sabe, não tem o campeão, meio que não chega em mim. Te entendo. Que
tô tão inserido, entendeu? Então a importância de ter os caras. Exemplo que, pô, a gente é de geração diferente, cara. Eu cresci com o Ayrton Senna, pô. Como que é? Mano, eu não tenho noção do que foi isso. O Ayrton Senna, assim, eu acordava todo domingo pra assistir o Ayrton Senna, cara. Quantos anos a gente não tem um piloto da Fórmula 1 titular ali? Há muitos anos, né, cara? Muitos anos. Não, e o louco é que toda vez que falam do Ayrton Senna é uma parada que, tipo, eu só vi essa idolatria normalmente com atletas do futebol. Mas aí eu vejo que normalmente pessoas de outra geração falam mais do Ayrton Senna do que às vezes do que o próprio Foi porque foi marcante. Ronaldo. Foi marcante, mano. Foi uma era, tipo, era domingo, era um horário, era muito bandeira, era eu não vi muito essa parada. específico. Era o Brasil no futebol desde 70 sem ganhar a Copa. Que ele morre no ano que o Brasil é campeão, 94, né? Mas então o Brasil tinha uma carência também de... 24 anos, né? De resultado, né? Ídolos, assim, também. E ele era... Cara, você tem alguns caminhos, né? Tem o caminho competitivo. Quando você é atleta, hoje no Brasil, você dependendo do nível que você obtenha, né? Se você tiver um nível bom, você é um cara medalhista em Campeonato Brasileiro, você tem Bolsa Atleta. Então você começa a ter algum suporte. Você pode ir para um clube grande e ter mais um suporte. Você eventualmente pode ter bolsa na faculdade. Você consegue, mas você tem que ter, você não precisa ser o número 1, você tem que ser um cara top. E você tem o caminho da profissionalização, né? Você se tornar professor, tanto no judô como no jiu-jitsu. A diferença é que no jiu-jitsu você ganha mais campo para trabalhar fora do Brasil. Então isso tem uma coisa, a gente tem uns 15 garotos hoje morando nos Emirados Árabes, Doha, China, Estados Unidos. Então tem esses caminhos, assim. Mas eu acho que, cara, assim, vale muito a pena. Eu sou suspeito para falar, né? Porque, independentemente de onde você chegue, assim, do ponto de vista competitivo, cara, nunca mais sai de você, né? O pessoal brinca, não existe ex-judoca, né? Você é judoca para sempre. Mas eu peguei o Thiago chegando na categoria. O Thiago foi campeão, foi vice-campeão olímpico com 18 anos. Nossa, mano. E já tinha sido campeão mundial júnior e juvenil. O Thiago é assim, monstro. É um monstro. E aí a gente começou a se enfrentar. E a gente começou a disputar Olimpíada, Pan-Americano, Mundial, tudo. Tinha aquela rivalidadezinha da horinha, tipo assim, mano, você tá fudido. Tinha um bastidorzinho, você ligava pra ele e falava assim, filha da puta, você de novo, mano, caralho, vou te amassar, irmão. Foi uma parada, foi inédito pra mim, porque eu sempre fui amigo de todos os meus adversários. O Thiago, a gente não se gostava. Talvez isso devia ser o legal. Para os outros. Entendeu? Para os outros, né? Mas o pessoal brinca que a gente era yin yang. Eu tava num canto do treino, ele tava lá do outro lado. Era tipo um bagulho... Era assim... Eu ia amar isso. E a gente hoje é muito amigo, assim. Eu acho que o tempo foi ensinando... A gente foi... Como foi pra vocês virarem amigo? Cara, foi... O Thiago, um dia ele pediu pra eu escrever... O Thiago depois subiu de peso. Então a gente chegou a viajar junto. Eu na categoria meio médio, ele na categoria médio. Ele ficou mais pesado. E aí a gente já começou a ficar amigo, a gente amadureceu também, né? Porque tem aquela coisa de moleque, aí tem aquela pilha de todo mundo, né? A gente no judô era um lado da torcida, era todo meu, o outro lado era todo dele. Isso é ótimo, mas sabe? Isso gera isso. Cara, foi assim, olhando hoje e tendo a visão depois de... Né, eu fiquei um tempo trabalhando nesses bastidores de TV, era pro esporte muito bom. Óbvio, dois brasileiros voando, porra. E era até mundialmente, era uma história que a gente... Mas aí a gente começou a ficar amigo, aí um dia ele pediu para eu escrever uma mensagem pro site dele, aí eu escrevi umas coisas legais, no final eu falei que as únicas palavras que vêm à minha cabeça quando eu penso nele é muito obrigado. E aí ele escreveu uma resposta mais bonita ainda para mim, chorei, que eu sou chorão. E aí dali a gente começou a ter uma amizade assim muito especial, assim, porque eu não tenho a menor dúvida que se eu cheguei, né, onde eu cheguei no judô, eu não teria chegado sem o Thiago, sabe, na minha vida. Você também é apresentador, né? Como é que foi isso pra você? Ser apresentador, comunicador, chegar na Globo? Cara, eu não sei se eu sou mais, Lógico né, que é. Lógico que é. Eu tenho uma dificuldade de não é judoca sempre judoca, irmão? Comunicador sempre comunicador, irmão. Foi um rio que passou na minha vida muito interessante, assim, cara. Quando chegou a proposta, eu gostava pra caralho. Verdade. Não, eu curti pra caramba. Eu entrei no susto, né? Eu quando machuquei o joelho, quando eu parei de lutar, tava rolando me chamaram a fazer uns pilotos lá num programa da Globo que ia rolar. E eu já fazia algumas coisas lá, comentava a competição, já estava fazendo de vez em quando participação no Sensei, que era um programa de luta no Sport TV. Mas eu era atleta ainda sonhava com 2012 para a Olimpíada. Isso foi em 2010, né? Não, 2011. E aí eu comecei a fazer esses pilotos com meu joelho ruim. E aí
fiz 2, eu não estava levando muita fé. Aí no final do ano eu já tinha voltado a competir, mas não ia conseguir a vaga para a Olimpíada. Pô, tava péssimo, sabe? É uma coisa de doido, né? Porque o atleta tem uma morte em vida, né? Você, de repente, quando você tá no auge da tua inteligência esportiva, o corpo não responde da mesma maneira. Nossa. Você começa... Você tem uma lesão, em vez de uma semana, você demora 3 meses para recuperar. Aí começa a degringolar. Eu já tava percebendo que eu tava nesse lugar. E aí me chamaram um dia e falaram, ó, vai começar em janeiro. Eu tava indo pro Japão e pra China para competir. Você tem que voltar com uma resposta. Começava em fevereiro. Eu ia fazer o Corujão, que era um programa de madrugada, e muito foda. E o Tandy ia pro Esporte Espetacular. Corujão. Corujão do Esporte. Que o Tandy é muito querido, muito amigo meu, e ele falou, Flávio, cara, eu vivi isso, um dia você vai ter que viver. Olha que legal você poder viver uma transição, que você continue no esporte. E aí eu topei, entrei, cara, mas foi assim, era uma época que não tinha isso que a gente tem hoje, né? Então era quase que um monopólio da TV, e de repente eu tava, cara... Era um programa de madrugada, assim, era 1h30 da manhã. Mas imagino que a audiência é estrondosa, pô. Lá tudo era, né, cara? Tudo era. E um baita. Eu me lembro que o terceiro programa eu fui fazer ao vivo. Eu me lembro que eu falei com o diretor, saudoso, querido Serginho, felizmente foi embora. Eu falei, Serginho, cara, ao vivo vai ser foda, cara. Nervoso pra caralho. Ao vivo isso. Ele, não, vai dar certo. Eu falei, cara, não vai não. Nossa, você falou igual a voz do cara que fala, Lédio! Não falou? Não, vai dessa. Lédio! Mas foi assim... Só que assim, como eu dei muita sorte, cara, porque eu fiquei num programa que eu acho que não assistiam muito lá dentro. Que era um programa... Não, eu te falo de verdade, assim, não tinha um olhar tão crítico. O Esporte Espetacular era menino dos olhos ali. Então eu fiquei muito protegido ali durante muito tempo. E eu era muito ruim. Eu acho, tá? De verdade aqui. Eu só fui começar a ficar me sentindo bem mais adiante. Mas não é hoje você com um olhar de tipo assim, faria melhor. Porque o que eu olho, eu e ele aqui. A gente tenta olhar o. Por exemplo, no começo do Pode Pá, eu olho eu e falo, Jesus. Ó, o Mitch. Não, mas eu olho e falo assim, ó, o Igão antigo, né? Precisava de uns toques. Cara. Entendeu? Vou voltar lá e dar um toque, porra, moleque. Você tá olhando o Flavinho de 2012. Hoje eu tô no conselho da Prio, que é a maior empresa de óleo e gás independente do Brasil, que é uma experiência também super legal. E o que o conselheiro faz? Cara, no meu caso, assim, eu sou zero financista ali, né? Para mim é sempre cultura. O meu papel, acho que onde eu estou, é tentar contribuir para fortalecer a cultura, né? E independente da empresa ser de produto ou de serviço, ela é de gente, né? Sim. Então, como é que você cria uma cultura de time, seja no Reação, seja na Prio, seja no... Eu não estou falando, mas a gente tem uma startup de educação que está hoje em umas 70 escolas levando programas esportivos que misturam crianças, né, dessas escolas privadas com crianças de projetos sociais também. É uma outra história. Esse é o nosso negócio com viés social que eu tenho com outro grupo. Mas em todos esses lugares, e eu acho que no meu papel, que eu tento de alguma maneira contribuir na Prio, né, mas claro que com todo o tamanho que eu tenho ali, que é pequeno, fortalecer essa cultura de time, né, de como é que a gente cria uma história, né, que eu acho que tudo tem a ver também com storytelling. Quando você fala do Reação, sei lá, a gente vai ter o nosso manifesto, que é esse que está na minha frente, não é meu adversário, não é contra ele que eu luto contra as estatísticas que dizem que meu futuro já está definido. Por quê? Porque essa faixa na minha cintura diz justamente o contrário, que eu posso ser quem eu quiser. A verdadeira luta, meu amigo, não é dentro do tatame, é fora dele. Quando você começa a trazer todo mundo pro que é como é que você implementa, né? A gente tem os nossos valores lá. Faixa preta com espírito de faixa branca. Passado não é destino. Cai, levanta mais forte. O judô não é um esporte individual, que é para desmistificar essa ideia de que, né, todo mundo ganhou, olha pela janela, não olha pelo espelho. Começa a criar uma cultura de time no seu entorno, né? Faixa preta dentro e fora do tatame. Mais que atleta, tem sim, todos os nossos mantras, como é que a gente implementa eles. Tem até um quadro de performance DNA que a gente bota os atletas, a gente vai construindo essa cultura. Passado não é destino. Passado não é destino, até de um dos voluntários que participou do Reação, que trouxe, eu falei, cara, isso aí vai virar... Eu achei isso. Vai virar mas aí a minha curiosidade, assim, como, digamos, organizador um pouco do Reação, será que a gente consegue construir um caminho para a gente preparar a nossa garotada a enfrentar melhor esses momentos? Partindo de um pressuposto que, porque o mundo é injusto, eles vão ter mais momentos difíceis do que eu tive, do ponto de vista de oportunidade. Então, eles precisam estar mais bem preparados do que eu estive, né? Então, como é que a gente organiza? E aí eu conto como a gente organizou
esse caminho, né? E tem um pouco a ver com coisas que passaram pela minha vida e Essa pela vida das pessoas. Você vai em empresas? Ou... Cara, eu vou em empresa direto, assim. É até uma coisa meio doida, assim, mas virou meio que um... Eu acho legal, pô. Eu acho muito legal. Um papo desse pra uma empresa, hein? Eu acho legal, demais. A sede do Reação, que é a Rocinha, fica no pé do morro ali. Já é um espaço legal pra caramba. São 3 andares. É bem na entradinha? É no complexo esportivo ali em frente. Tá a Rocinha do outro lado da rua. Pô, mas a gente tá fazendo uma obra gigante lá, cara. A gente vai botar 4 andares, mas um tatame de 500 metros quadrados, outro de 250, sala de tecnologia, estúdio. É até uma possibilidade. Você falou de... Eu tô há 1 ano e meio sem apresentar, né? Mais ou menos. O ano que vem tem Olimpíadas. E aí uma das ideias do time que está organizando a comunicação é eu fazer um pouco... Me inspira em vocês aqui. Fazer lá um programa, receber as pessoas e todo mundo que for lá vai falar com a molecada. Vai gerar mídia espontânea. Outro dia o Kelly Slater foi no Reação. Nossa. Ele treina também. E vai uma galera, às vezes, conhecer, mas a gente ele vai, fala com a molecada, inspira todo mundo, depois senta no podcast, no tatame e a gente bate papo. Então, acho que era uma ideia para você gerar uma mídia também para o Reação, fazer um conteúdo legal. E então, enfim, mas essa obra vai ser uma obra que vai ter tudo isso, estúdio. A gente tem hoje 3 salas de educação, vão ter 6, vai dobrar o número de atendidos lá. De verdade, eu queria saber, meu irmão, se você curtiu conversar com a gente. Pô, eu tô encantado, cara. Eu não sei se a galera conhece bem o espaço, o espaço é alucinante. A gente já mostrou uma vez. Um pouco, Mas acho que nem todos conhecem. Cara, mas é muito legal ver, eu vejo assim a história de vocês, a história de, sei lá, Rafaela, que foi campeã olímpica, uma galera que consegue, né, criar uma ideia e faz isso acontecer. Passado não é... Passado não é destino. A gente poderia ser 2 caras do Instituto. 2 alunos. Muito provavelmente. Muito. Entendeu? Então é mostrar que, tipo, a gente também teve pessoas que nos ajudaram lá atrás. Eu falei de um projeto que tinha nas escolas, assim, foi importante pra mim. Porque às vezes você pensa que não, mas durou tanto tempo esse projeto, mas, pô, foi num momento determinante da minha vida que se eu não fosse pra escola, eu ia estar na rua aprendendo uma outra coisa, ou num lugar que não era pra eu estar. Então foi algo que contribuiu pra mim. Às vezes a galera fala, mas ficou lá só jogando bola, não sei o quê. Mano, educação, esporte, a gente aprendia tanta coisa, conversava com a galera, principalmente da luta. O professor de Hapkido, o Carlos, passava muito ensinamento pra gente. E a gente gostava muito de ficar com ele, porque fala, mano... Muito da hora. A gente se sentia importante com ele. Aquilo que você falou, muito chave. Dava atenção, né? Agradecer, parabenizar. Uma honra estar aqui pra mim, cara. E inspirador ver a história de vocês e poder contar a nossa história aqui dentro, sabe? Obrigado demais. Cara, inspirador é falar com você, toda a trajetória que você tem e vir aqui pro programa desse. Nos inspira muito. Pra falar de um projeto que você tá fazendo, então... Vem fazendo há muito tempo já. É único. Né? Muito obrigado pela sua presença, você é maravilhoso. Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal. Esse canal é oficial nosso do Podpah, certo? Dá o like, se inscreve e aguarde os próximos. Dignidade sempre!